de hoje, teoria psicanalítica, contribuições de Wilfred Ruprecht Bion. O meu inglês está sendo trabalhado ainda, está sendo forjado o meu inglês. Mas vamos lá. Quem foi Bion, mais famoso, conhecido como Bion? Quem foi? Vamos dar aí a biografia dele. Nasceu no dia 8 de dezembro de 1897, em Muttra Punjab, meu Deus, na Índia, Muttra Punjab, na Índia. Faleceu na Inglaterra em 1979. Alistou-se no exército inglês por ocasião da Primeira Guerra Mundial, onde permaneceu por 2 anos, recebendo altas condecorações. Durante a Segunda Guerra, casou-se com a atriz Betty Jardine, que morreu quando a sua filha nasceu em 1945. Após o falecimento da esposa, Bion se casou pela 2ª vez com a francesa. Desta união, nasceram 2 filhos. Francesca influenciou sua carreira e lhe acompanhou até o fim de seus dias. Essa é a biografia de Bion, Wilfred Ruprecht Bion. Vamos para o início da sua carreira como psicanalista. Início da carreira de Bion. Está aí, estamos falando da biografia dele ainda. Início da carreira. Em vários momentos de sua obra, Bion ele é influenciado pelos princípios filosóficos de Kant, um grande filósofo, Kant. Esses princípios se mostram principalmente nos conceitos, e Bion fala muito disso, os conceitos da valorização, da relação humana, ética e a relação médico-paciente. Então, Bion, ele era um amante da filosofia, ele era um amante, quem é amante da filosofia, quem sabe o significado de filosofia sabe. Filo, amigo, sofia, sabedoria. Então, amigos da sabedoria. Deve ser por isso que estão querendo tirar, ou já tiraram, né, do ensino médio, a filosofia, para que jovens nenhum sejam amigos da sabedoria. Quanto mais jovens, desinformados, alienados e fazendo TikTok o tempo todo, é melhor para que eles não reivindiquem os seus direitos. Mas não estou falando de política, volta para cá. Então, por gostar muito de filosofia, ele valoriza muito essa relação humana, a filosofia, a ética, a relação médico-paciente. Bion se interessa pela psicanálise quando faz análise com Hickman, que foi analisando... Olha, preste atenção, não estou falando de qualquer um. Estamos falando de um grande psicanalista contemporâneo e que tem história. Ele foi analisado, ele fez análise com Hickman. Quem foi Hickman? Foi analisado de Freud. Analisando de Freud, ou seja, Hickman foi formado e analisado por Freud. Após fazer a sua formação analítica com... Olha quem foi Bion, não foi qualquer um, gente. Após fazer a sua formação analítica com Melanie Klein. Quem é Melanie Klein? É especialista em criança. Melanie Klein é tremenda as teorias de Melanie Klein para a formação psíquica das crianças. Se torna seu mais importante discípulo, ou seja, ele faz as suas análises, a sua formação analítica. É por isso que eu falo de análise. Ele faz sua formação analítica toda com Melanie Klein e se torna um dos seus principais discípulos. Nos anos 60, efetua uma revisão filosófica do texto freudiano, fundamentando-o ao mesmo tempo com Kant e Klein. Nesta revisão, divide o aparelho psíquico em 2 funções mentais. Eu quero que vocês anotem aí. Depois dele fazer uma análise do livro de Freud, ele consegue fazer uma análise usando a filosofia e usando as teorias de Melanie Klein. Aí, depois que ele faz essa leitura desse livro de Freud, o que ele faz? Ele divide as funções psíquicas, as funções mentais, em 2. Ele separa em alfa e beta, né? Então, assim denominadas para evitar a acumulação de significados que o nome específico traria consigo. Então, ele especifica as funções como alfa e beta. Acabou. Para não dar muita margem para discussões.
O vocabulário bioniano, então é isso mesmo que fala, vocabulário bioniano, tem o termo, isso é muito interessante, preste atenção nisso. Eu me peguei muito quando eu estudei Bion, nessa parte que ele fala, o elemento que tem a ver com alfabetização. Mas, desde já, podemos admitir que, de início, todos nós podemos ser considerados, todos nós, eu, você psicanalista formado, você psicanalista em formação, podemos ser considerados analfabetos em psicanálise. É verdade isso. E por isso mesmo, convidados a iniciar um processo de alfabetização progressiva. O que é isso? Essa alfabetização progressiva? Isso quer dizer que na psicanálise, todos os dias você aprende mais. Quando Bion fala de elementos, quando ele fala de alfabetização, ele está querendo dizer o quê? Que o psicanalista, todos os dias, ele está no processo de alfabetização. Como que é esse processo? Um processo de cada dia você aprender uma coisa nova. Cada dia você tem um insight novo, cada dia você tem uma visão nova, cada dia aparecem novos livros, sabe? Sempre vai ser levantado psicanalistas contemporâneos, tudo partindo da teoria freudiana. E nós temos outras escolas também, Laciana, escolas de Melanie Klein, temos escolas de Bion, tem pessoas que usam muito Bion. É por isso que aqui nós analisamos as contribuições psicanalíticas, as contribuições de cada psicanalista que foi importante para essa área. Então ele falou isso. Nós podemos nos considerar na psicanálise analfabetos, porque estamos num processo de progresso. Dessa forma, ficamos bem à vontade. Tanto mais que esta não deixa de ser uma atitude muito bioniana, no reconhecimento da nossa própria ignorância. Bill falou uma expressão assim em conferência. Essa expressão muito legal, preste atenção. Tá aí, você vai adquirir depois na apostila. Olha o que ele falou. Reconheço 2 tipos de ignorância. A do falso sábio, que sabe, e a do verdadeiro sábio, que sabe que não sabe. Pô, olha a frase de Bill. É por isso que ele era amante da filosofia. Ele filosofava sempre, ele sempre jogava essas pérolas. Olha o que ele fala. Eu reconheço 2 tipos de ignorância. Primeiro, a ignorância do falso sábio que acha que sabe. E isso tem muito hoje. E do verdadeiro sábio que não sabe. Aquilo se sei, eu não sei. Né? Às vezes, eu dou aula assim, você me pergunta algo. Se eu souber, eu vou te responder. Se eu não souber, eu vou pesquisar para te falar. Eu não sou o detentor de todo conhecimento. Eu sou apenas um mediador. Eu vou mediar a pessoa, o meu aluno, o meu mentorado até o conhecimento. E eu não tenho estrutura. Eu sempre falo em todas as minhas aulas, quem é meu aluno sabe. Eu não tenho estrutura emocional, estrutura física, estrutura psíquica, nem financeira para esgotar assunto nenhum. Se eu conseguir aqui nesta aula hoje, como todas as aulas que eu tenho ministrado de psicanálise, mentoria, aula, consulta, se eu conseguir colocar uma vírgula na sua mente, na sua psique, para mim eu já estou satisfeito. Porque com essa vírgula você segue. Eu tenho um curso aqui, ele vai voltar, porque pela pandemia nós paramos. Um curso de auriculoterapia e florais de Bach, que são técnicas alternativas para que o psicanalista possa usar. Aurículo é aquele tratamento através do pavilhão auricular, né? Que a medicina chinesa, é uma medicina chinesa, uma arte chinesa. E eu ensino aqui, e eu dou a introdução, é um sábado inteiro a aula, eu dou uma introdução, dou certificado, dou tudo. Mas eu já tenho alunos meus que estão aí avançando na auriculoterapia. Já estão atendendo, abrindo consultório. Eu fico muito feliz, porque eu falo para eles na aula, eu não tenho estrutura, até porque são várias técnicas, eu ensino a técnica de semente, aí tem a técnica de agulhas, de cristais, de tantos outros elementos. Eu só ensino a de semente. Eu comento sobre todas, mas eu ensino só da semente. Então eu falo para eles, eu quero botar uma vírgula. Estrutura emocional, física, psíquica e financeira para encerrar assunto eu não tenho. Mas se eu colocar uma vírgula e vocês seguirem, eu estou satisfeito. E é assim que eu sigo a minha vida, minhas aulas. Então, essa frase é muito interessante dele. O verdadeiro sábio, ele tem a consciência da sua própria ignorância. Eu tenho a consciência das minhas ignorâncias.
você tem que ter. Você não pode viver com aquilo que eu sempre falo, medo de críticas. Quem vive com medo de críticas, ele não faz nada na vida. Ele não escreve nada na internet, ele não cursa uma faculdade, ele não se relaciona com quem ele quer, ele não casa com quem ele quer, porque ele tem medo de que as pessoas vão falar das escolhas dele. Ah, preste atenção, alunos, futuros psicanalistas formados. Ó, na parte de emoção, eu sempre falo isso, na parte de emoção, você tem que ser muito egoísta. Eu não estou nem aí se você vai gostar ou não da minha aula, me perdoa. Eu não estou nem aí se você vai gostar. Se você quiser sair, você sai fora. Mas eu sei da minha ignorância, eu tenho consciência, mas eu sei do meu valor. Eu sei que todas as vezes que eu estou aqui às quintas-feiras, eu estou em sala de aula, eu estou no YouTube, onde eu estiver, eu estou gerando valor na vida de alguém. Por isso que eu não tenho medo de críticas. Eu pego algumas críticas que são construtivas e mudo. Se você mandar um feedback e falar assim, teve uma aluna que falou assim, professor, às vezes a sua dicção, ela enrola. Eu falei, pô, muito obrigado. Eu já estou olhando isso, é porque eu tenho um problema de dicção, eu já estou procurando uma fonoaudióloga, essas coisas. Pô, eu achei legal, mas medo de crítica eu não tenho nenhuma. E você não pode viver com esse medo de crítica, tá? Tenha consciência da sua própria ignorância. Com o Bio, somos convidados a adotar uma atitude aberta para acolher, conter e conservar tudo o que for possível a respeito do infinito, informe e o inominável. Isso é muito interessante, segundo Bio. Agora nós vamos entrar na teoria desenvolvida por Bio. Escreve aí, até agora, não vou entrar agora não. Escreve aí. E aí, tá entendendo sobre Bio? Tá entendendo sobre esse grande psicanalista? O que você tá achando até agora? Escreve aí pra mim, que eu vou beber água, que hoje a garganta tá seca. Tinha até que tirar esse negócio aqui, ó. A Rebeca fala sempre. Tô nem me patrocinando, eu fico toda hora mostrando a marca da água. Deixa eu tirar aqui, enquanto você escreve aí pra mim. Então, preste atenção. Nós vamos entrar agora na teoria desenvolvidas por Bio. Essa teoria aqui é uma teoria muito interessante. É a teoria do PPP. Calma, pedagogos, psicopedagogos, professores. Não é plano político pedagógico que toda escola tem que ter. Cara, isso é uma chatice, PPP. Plano político pedagógico. Misericórdia, não tem que parar para fazer isso. Mas tem que ter, né? Toda escola tem que ter o PPP, o plano político pedagógico. Chamar a sociedade, chamar as pessoas para conversar. Para mim, eu sou professor, mas é tudo balela. Mas o PPP de Bio é o seguinte: parte psicótica da personalidade. Bio designa a PPP não como uma questão psiquiátrica, mas como modo de funcionamento mental, coexistente a outros tantos. Assim, todo paciente psicótico tem uma parte neurótica em sua personalidade. Os neuróticos também têm uma parte psicótica oculta. Então, uma das teorias importantíssimas de Bio é essa parte psicótica da personalidade. Ele admite, ele fala que todo paciente psicótico tem uma parte neurótica em sua personalidade. E o neurótico também tem uma parte. Outro dia me surgiu uma pergunta. Professor, qual a diferença da neurose para a psicose? Neurose e psicose andam junto quando você vai falar de alguns transtornos que o ser humano tem emocionais. Só que a neurose é a parte mais branda de todo mundo. Eu costumo brincar que todo mundo é neurótico, todo mundo tem alguma neurose. Eu tenho várias. Mas a psicose, o psicótico já é uma coisa mais avançada. Aí já tem que ter uma intervenção psiquiátrica, tem que ter remédio, tem que ter tudo isso, tá beleza? Então vamos lá, vamos às características básicas que estão presentes na PPP. E as características são, primeiro, fortes pulsões destrutivas com predomínio da inveja e da voracidade. Olha só. Segunda característica, baixa tolerância às frustrações no lugar de modificá-las. Mais uma. As relações interpessoais mais íntimas são caracterizadas pelo vínculo de sadomasoquista. Ou seja, a interpessoal, o que é interpessoal? Quando você tem aquela ligação com a pessoa. As mais íntimas é uma característica do psicótico. As mais íntimas caracterizada por vínculo sadomasoquista. Aquele negócio de fazer a pessoa sentir dor, aquilo tudo.
Teve um livro aí muito doido, eu não li e não assisti, parece que teve filme também. Não sei tantos tons de cinza. 50 tons de cinza. O time tá falando aqui 50 tons de cinza. Pra mim não é 50 tons de cinza, não. É 50. Eu acho que eu assisti um pedacinho. É 50 tons de roxo, de preto, todo uma toma. Que as pessoas querem buscar prazer através da dor da outra. Isso é muito complicado. Mas tem uns que é. Tem um. É. Vamos lá. Outra característica: uso excessivo de dissociações e identificações projetivas patológicas. Ou seja, vai associando, vai desassociando o quê? As projeções patológicas que ele traz consigo e ele vai projetando nas pessoas. Uso excessivo de projeções, sentimentos e pensamentos persecutórios. Isso é muito sério. Grande ódio à realidade interna e externa, com preferência pelo mundo das ilusões. Então, ele tem ódio à realidade interna e externa. Então, ele prefere viver o quê? No seu mundo de ilusões. Isso são características da PPP dos psicóticos, parte psicótica da personalidade do ser humano. A onipotência, olha só, ataque aos vínculos de percepção e aos de juízos críticos, resultando num prejuízo do pensamento verbal, da formação de símbolos e do uso da linguagem. Também é uma característica básica da PPP. Outra, a onipotência, a onisciência e a imitação substitui o processo de aprender com experiência. O orgulho dá lugar à arrogância. O desconhecimento leva à estupidez. E a curiosidade se transforma em intrusividade. Ou seja, já viu aquelas pessoas que falam assim, ah, pô, cara, tu é muito psicótico, maluco. Já viu essa frase? Pô, tu é muito arrogante, mano. Isso é uma das características de pessoas psicóticas. Arrogância. Ele se acha onipotente. Onisciência, ele tem todo o poder, ele tem toda a ciência, ele sabe tudo, ele é o cara. É como fala por ele se acha o da galáxia. Não vou falar o que é o princípio, mas ele se acha o da galáxia. É o Capi, né? O Capi de trás pra frente. Igual os grafiteiros, né, falam de trás para frente. É o Capi da galáxia. Ele se sente tanto da galáxia, mas vamos lá. Outra característica, a pouca capacidade de discriminação leva a uma confusão entre o verdadeiro e o falso. Tanto o próprio self como do que está fora. Entendeu? Então, essa é uma outra característica também. Essa capacidade de discriminar, a confusão entre o verdadeiro e o falso. Entre a própria selfie, a própria imagem. Ele não sabe o que é verdadeiro e o que é falso. Faz essa confusão. Mais uma, a fuga à verdade, prevalecendo a negação de distorções. Aí vem as camuflagens, omissões ou mentiras deliberadas. Isso é a PPP, é a parte psicótica da personalidade das pessoas psicótica. Isso é muito interessante. Você, psicanalista, saber, você, futuro psicanalista, e você, psicanalista, incluir também nas suas teorias para observar as pessoas. Calma, não vai sair por aí dizendo que todo mundo é neurótico. Porque se eu for olhar, eu vou falar que a Duda é neurótica, é psicótica, que a Rebeca é psicótica, e eu sou um dos maiores psicóticos que existe na face da Terra. Beleza? Escreve aí, o que você achou sobre... Sabe que eu não gosto de dar aula sozinho? Sobre a PPP, parte psicótica da personalidade. Escreve aí, vou esperar você escrever. Eu vou beber minha água de... Porque eu sou neurótico, toda hora eu bebo água. Show, isso aí. Vamos lá? Vamos continuar com as teorias de Bill? Teoria do conhecimento. Preste atenção nisso aqui é muito top. Eu sou fascinado por Bill. Eu sou freudiano, mas eu sou fascinado por Bill. Teoria do conhecimento. Bill, em sua prática clínica, chegou à conclusão de que os pensamentos não existem sem as emoções. Cara, comente essa frase aí. Olha aqui que Bill chegou na sua conclusão, na sua prática clínica. Os pensamentos não existem sem emoções. Cara, eu concordo demais. Não existe pensamento se não tem emoções. As emoções que nos fazem ter pensamentos. É por isso que eu falo. Eu não vivo de razões. Eu vivo de insights. É que é necessário que exista na mente uma função que construa o sentido das experiências emocionais. Essa função ele denominou de vínculo K, o conhecimento. Então, nas suas práticas, o que Bill falou?
que é preciso ter emoções para poder construir a fala, os pensamentos. Então é preciso ter sentido para que haja as emoções, para que haja as experiências emocionais. Só que ele denominou isso como K, como conhecimento. Aí preste atenção nisso. Uma criança pode tanto aprender a tolerar, como modificar a realidade com a atividade do pensar e do conhecer. Então, de criança já se começa. Ela pode aprender. Porque a criança, ela vai se adaptando à sua realidade. Ela vai se adaptando ao seu ambiente, aos seus pais. Cara, esse dia, essa semana que passou, eu fui na casa de um primo, eu já falei hoje sobre ele. Ele tá com uma filhinha muito linda, a Cecília, de 2 meses. Ele tava com ela de frente assim, e ele viajando, né? Pai pela primeira vez. Ele viaja. Aí ele, coisa linda do papai, minha princesa. Ele passava o rosto nela e ela viajava nele. Ela ficava assim, ó, nele, ó, viajando. E eu viajando na psicanálise. Ele viajando lá, eu falei, caraca, olha só, é o Revieri que eu vou falar pra você daqui a pouco. Ele fazia assim, e quando eu passei, ela foi atrás me acompanhando. Eu falei, caraca, a importância do seio bom, do seio mal, que o Winnicott falou, a importância que a Melly Klein falou da selfie. Olha, preste atenção nisso. Olha, preste atenção nisso. Então, a importância desse conhecimento, dessas emoções. Então, quando o pai ou a mãe, principalmente a mãe, porque a mãe é que fica mais com o bebê. E algumas mães ficam até com raiva, né? Porque qual é a primeira palavra que uma criança fala? Pelo menos na minha casa foi assim. Qual é a primeira palavra? Pai. Por quê? Porque a mãe fica assim o dia inteiro, o pai tá trabalhando. Se bebê não comer a papinha, eu vou falar pro papai. Se não tomar banho e fizer a pirraça, eu vou falar pro papai. Quer que fala o quê? Quando aprender a falar? Papai. Então, mães, já que você não quer que seu filho, seu bebê, aprenda a falar papai, fala assim, se não comer, mamãe vai dar porrada. Se não comer, mamãe vai chamar atenção. Agora você fala o tempo todo o nome do pai e depois quer ficar com raiva. Volta pra cá. Vamos lá. Então, no que se refere ao vínculo mamãe-bebê, Bion enfatiza a criação do vínculo primário, que é o reviere materno. O que é esse reviere? Vamos lá. Se a capacidade... Vamos ver agora o desenvolvimento do vínculo do conhecimento que surgiu em 3 possibilidades do reviere. O reviere é uma palavra francesa. O reviere significa desilusão. E no francês significa sonho. Então, eu vou resumir para vocês o que é o reviere. Eu vou ler aqui na apostila, mas eu vou resumir para vocês. Reviere é sonhar o sonho da outra. Ou seja, quando o bebê está de frente e eu começo a brincar, coisa linda! Esse vínculo entre mamãe e bebê ou pai e bebê, isso se chama o quê? O reviere. É você sonhar o sonho dele. A criança sonha o seu sonho. Porque quando você fala, você já viu? Você já foi mãe, ou vê, eu tenho sobrinho, alguma coisa, você já viu o bebê? Oi, coisa linda, tudo bom? Ele começa a sorrir. Ou seja, essa capacidade do reviere da mãe é muito importante para a formação psíquica da criança. Então vamos lá, ó. Se a capacidade de reviere da mãe for adequada e suficiente, a criança terá condições de fazer uma aprendizagem com as experiências positivas e negativas da vida, imposta pelas privações e frustrações. Então é preciso, e nós sabemos que nós precisamos frustrar os nossos filhos também. E a formiguinha do meu lado não para de comer doce. É complicado. Vamos lá, segura. A criança, nesse caso, desenvolve uma função K, que é o conhecimento. O que é a função K que Bion ele denomina o conhecimento? A enfrentar novos desafios em um círculo benéfico de aprender com a experiência, à medida que introjeta a função K da mãe. Pô, isso aqui é muito lindo. Olha só. Então a criança tem a experiência, começa a ter experiências, emoções. Ela é um K, é um conhecimento, a criança é um conhecimento. Só que ela começa a ter novas experiências através da introjeção, ou seja, através que vai entrando nela a introjeção do K-mãe. Então, a partir do momento que o K-mãe, que é o conhecimento, começa
o reviere com ela, sonhar o sonho dela, coisa linda, mostrar as emoções, ela vai aprendendo. Porque o que o Bill falou? Que não existe pensamentos sem emoção. Então, a partir do momento que a mãe transmite as emoções para a criança, quando eu falo mãe, não fique com ciúme, pai, mas é a mãe que fica mais com o filho. Não tem para onde correr. Então, quando a mãe transfere essa emoção que o K, conhecimento da mãe, vai por K, conhecimento da criança, isso dá com que da forma que a criança começa a aprender novas coisas através das emoções. E quando isso não existe, vai interferir na vida do adulto depois, sendo que a criança, que o adulto é filho da criança. Terceiro, segundo, caso contrário, se a capacidade do revier da mãe para conter a angústia da criança não for suficiente, as projeções que tentar depositar na mãe são obrigadas a retornar a ela, sob uma forma de terror sem nome, o qual gera mais angústia e mais ódio. Se a criança não tem esse contato, se esse K não tem um contato com cada mãe, com conhecimento, se não tem esse reviere, sonhar o sonho do outro, o reviere, para mim, eu resumo isso, sonhar o sonho do outro. Terceiro, no lugar de K, forma-se um vínculo K ou um não K. Ou seja, se tem intervenção do K da mãe, forma-se um vínculo. Se não tem, não forma esse vínculo de conhecimento. Que são os casos mais extremos, em que a mãe externa não contém e não dá significado ou sentido ao nome das identificações projetivas do bebê. O bebê faz tantas coisas, faz tantas projeções, e a mãe não está nem aí. Na parte externa não tem esse da mãe. Para analisar. Nós, psicanalistas, presta atenção, futuros psicanalistas, nós somos investigadores. Eu, quando vejo o bebê das pessoas, eu vou no lugar, eu fico olhando para as pessoas. A minha esposa até fala às vezes, você precisa tomar conta disso, que parece que você está observando a vida. Eu falei, eu não tomo conta não, eu estou observando mesmo. Ó, nem precisa me convidar para só, não observa nada. Parceiro, parceira, psicanalista, a partir do momento que eu boto o pé no teu portão, já olhei tudo que tá na tua casa. Já olhei tudo, mano. Eu dou uma olhada. Ó, a Rebeca tá ali. Ó, a Rebeca tá de frente, tá de lado, mas eu já vi, não quando eu entrei, a Rebeca tá de roda gigante na orelha, aquela argola bonita que ela usa, blusa preta, calça jeans clara, sapato preto com detalhe branco. Porra, olhei. A Duda tá com as tranças dela, uma blusa que parece que, sei lá, se é bege, se é meio aquele nude, sei lá. Uma parada assim, calça jeans escura, entendeu? O tênis eu não prestei muita atenção no tênis dela, mas eu acho que é aquele Adidas. Eu vi quando ela passou colorido. Eu vi quando ela deu uma passada. Não tem como, psicanalista. Eu sou investigador, parceiro. Não tem como. Ah, entra na minha casa, ó. Não repara a bagunça, não. Já reparei tudo. Meu. Não adianta. Já olhei tudo. Então, isso é muito importante para você, psicanalista. Você tem que prestar atenção. Não é ser fofoqueiro, tá? Cuidado, que tem a ética psicanalítica. Não pode ser fofoqueiro. Tem que ser um investigador. Vamos lá? Continuando. É importante salientar que a função K não se refere somente à posse de um conhecimento ou saber, mas sim o enfrentamento do não saber. Assim, o saber será o resultado da tarefa do descobrimento e do aprendizado com as experiências da vida, as boas e as más. Então, existem experiências boas e más que vai fazer diferença nas nossas vidas. A função do conhecimento está intimamente ligada à da formação de símbolos, sendo esses que permite uma evolução da criança, a condição de poder conceituar, generalizar e abstrair, expandindo o seu pensar e o seu conhecer. Para Bill, uma teoria é um produto de um processo de pensar e, simultaneamente, é uma preconcepção que espera realizações que se aproximem dela. A preconcepção é análoga ao pensamento vazio kantiano, de Kant, né? A concepção é uma junção de uma preconcepção com uma realização e o pensamento surge da união de uma preconcepção com uma frustração. Os conceitos têm nome, são concepção ou pensamentos firmados. Beleza? Escreve para mim aí, o que você achou da teoria do conhecimento de Bill,
vínculo car da criança com o vínculo car da mãe. O que você entendeu do Reviere? Resumindo, nós psicanalistas, precisamos fazer o Reviere. Precisamos sonhar o sonho dos nossos analisandos. Beleza? Escreve aí pra mim. Show de bola. A minha água vai acabar. Eu vou precisar de outra água depois, porque no final eu preciso ensinar vocês com a garrafa. Não saiam daí. Compartilhe essa aula com o maior número de pessoas para que outros psicanalistas possam também assistir essa aula. Memória e desejo. Boa. Vamos lá? Memória e desejo. Bion traz a sua conhecida proposta de sem memória, sem desejo, ancorada em vários pressupostos. Diz que, como registradora dos fatos acontecidos, a memória pode ser enganadora, pois é distorcida pela influência de forças inconscientes, e os desejos interferem na operação do julgar, pela ausência de mente, onde o mais importante é a observação, já que os desejos distorcem o julgamento, suprimindo o material a ser julgado. Olha o que Bill fala sobre sem memória, sem desejo. Se você não tem memória, preste atenção. Se você não tem memória, você não tem desejo. Observa isso, psicanalistas. Quando você viaja na sua memória, não surgem os desejos? Ou não? Ou o Bill estava errado, ou eu estou maluco. Para um pouquinho. Se você parar no seu sofá e começar a lembrar das suas memórias de infância, da sua juventude, você vai viajar. Vai aparecer desejo. Meu Deus. Como eu beijava na boca quando era jovem. Ah, aquele namoradinho que eu tinha lá no ensino fundamental, no ensino médio, onde eu matava aula e matava as 2 últimas aulas de matemática, as 2 aulas de matemática para poder namorar. Isso viaja. Começa a vir desejo, começa a vir lembrança, memória. Isso não é maluquice, isso não é ruim. Isso tem que ser controlado e quando tem uma distorção, tem pessoas que não aguentam. Quando o inconsciente aflora, ela vai despirocar, ela vai surtar, ela vai endoidar, porque ela não tem esse conhecimento. Mas você tem. E você pode ajudá-la. Então, para a Bill, preste atenção nisso agora, isso é muito importante para nós. Para a Bill, a sessão de psicanálise não deve ter história nem futuro. A única importância para ele, na sessão, é o desconhecido. Cara, isso é muito top. Segundo Bill, a sessão não deve ter história nem futuro. A única importância para ele é na sessão desconhecido. Você tem que entrar no inconsciente, no desconhecido da pessoa. Com isso, claro que vai vir as histórias, vai vir futuro, vai vir passado. Beleza. Ainda traz como sugestão para nós psicanalistas que não traga à memória as questões abordadas nas sessões anteriores, priorizando uma melhor concentração do que está acontecendo na sessão corrente. Isso é muito interessante. Psicanalista, futuros psicanalistas, quando seus clientes entrarem, ou paciente, ou analisando, não fica tentando trazer lá do passado, do futuro, do passado, da consulta passada. Não tente trazer para a sessão de hoje. Esquece. A sessão de hoje é nova. Você tem que entrar hoje no desconhecido de hoje. O desconhecido de ontem fica para ontem. Isso é muito interessante, porque você vai perder tempo com o de ontem. É claro que você não quer dizer que você não possa voltar em alguma coisa, mas não se apegue à consulta de ontem. Se apegue no desconhecido de hoje. Vou te dar uma frase para o Instagram, hein? Não se apegue no passado de ontem, mas se apegue no desconhecido de hoje, psicanalista. Então, em relação ao desejo, Bill diz que o psicanalista não deve apresentar desejo de fim da terapia, da semana ou do ano, assim como desejo de resultado de cura, ou mesmo de compreensão. Isso é muito interessante. Eu e você, psicanalistas, nós não podemos ter esse desejo de término. Ah, vou dar alta. Hoje uma aluna virou para você, já dei alta para fulana. Você fez quantas consultas com ela? Fiz 3. Já deu alta? Beleza. Tomara que essa pessoa que ela consultou não morra.
O pior, se morrer, vai cair em cima de mim. Mas, segundo as forças de Lacan, não vai acontecer, não. Tá amarrado em nome de Lacan. Então, preste atenção. Você precisa entender que você não pode ter a ansiedade de terminar uma terapia, nem a semana, nem no ano, e você também não pode ter a ansiedade de cura, tá? Ou mesmo de tentar compreender aquele caso rápido, não. Tenta pegar o desconhecido de hoje, beleza? Agindo dessa forma, o psicanalista terá, no início, muita ansiedade, mas que, com o passar do tempo, adquirirá a certeza de que cada sessão se completa por si própria. Então, cada sessão é uma sessão. Não fica tentando trazer coisas passadas de outra sessão, não. Vai pegando e vai nessa pegada que você vai se dar bem. Bill, em sua visão de tratamento, pontua que não se deve polemizar com o paciente e nem contrapor a sua verdade com a do analista, e sim abrir novos caminhos para visualizar um fato em comum, porque através disso ele possibilita o paciente a refletir. Então isso é muito interessante. Com relação ao setting analítico, esse setting é onde você atende, é seu consultório, é sua sala. Se chama o setting analítico, é o consultório, o lugar onde, ou o consultório, ou a sala onde você atende, beleza? Ele nos dá a entender que não se refere somente a horários, espaço físico e honorário, mas um campo analítico, onde o analista e paciente vão interagir, sendo influenciados um pelo outro, podendo assim encontrar novas soluções. Isso é muito interessante. Tem alunos que de começo falam assim, professor, quanto tempo eu tenho que atender? Quanto que é uma consulta? Ah, como que é isso? Ah, eu tenho um contrato de consulta. Eu falei, calma, primeiro você precisa entender o desconhecido da pessoa. Não se apegue a esse lugar, a esse consultório, a horário, a espaço, a dinheiro. Pessoas ficam presas em dinheiro, não, porque a minha consulta é tanta, R$200, tem que atender 10, porque atendendo 10 pessoas por dia é R$2.000. Não fica você pego nisso. A valorização vem com o tempo. Então, você precisa entender o quê? Que você tem, agora a frase que eu vou falar para resumir o Riviere na vida do psicanalista. Não vou falar agora não, vou falar depois. Vamos lá. Voltei. Você precisa interagir. Você precisa influenciar ele e ele influenciar você. Portanto, assim, a encontrar novas soluções. Quanto mais eu influencio o meu analisando, mais ele me influencia. Mais eu consigo fazer com que ele busque novas soluções. Não é eu buscar as soluções dele, é eu fazer ele buscar as soluções. Bion atribui a importância relevante à dor psíquica, pois através do fato de sentir dor, e é necessário sofrê-la, pode crescer com a experiência todo o processo de mudança do indivíduo, no processo de análise. Sempre virá acompanhado de dor e sofrimento, sendo que o mesmo pode fugir da dor ou enfrentá-la, sendo que esse último é o caminho que traz a transformação. Ou seja, todo tratamento, todo processo analítico vai ter a dor psíquica, não adianta. Você vai tocar no assunto e o seu analisando, o seu paciente, o seu cliente, ele vai sentir dor. Você tem que observar, ficar prestando atenção que vai ter assunto que você vai entrar, que os olhos dele vai lacrimejar, que ele vai chorar, que ele vai sentir dor, vai pedir até para parar. Beleza, você pode parar. Mas isso é um processo. É preciso ter a dor psíquica, é preciso ter o sofrimento para que cresça com essa experiência. Outra frase. Na cura psíquica, é preciso ter o sofrimento para que haja a experiência e essa experiência causar a cura pela fala. Então, só que o paciente ele vai ter duas saídas. Ou ele vai enfrentar a dor, ou ele vai fugir da dor. Mas se ele enfrentar, que é o caminho mais certo que você deve levá-lo, se ele enfrentar essa dor, aí vai vir a transformação. Vai vir a cura. Então você precisa fazer com que o seu paciente, você precisa fazer com que o seu analisado, ele entenda que todo processo de cura psíquica vai gerar dor. Mas essa dor vai vir experiência. E essa experiência é o caminho da transformação e da cura dele. Mas ele tem a opção de enfrentar ou de fugir. Então você é psicanalista, precisa fazer com que ele entenda. Vai doer? Sim. Vai machucar? Sim.
mas vai ter cura. Beleza? Então, para Bion, um paciente está em condições de terminar sua análise quando adquiriu uma função psicanalítica, ou seja, longe fisicamente de seu analista. Consegue, quando ele tiver... Presta atenção, isso é muito interessante. Quando ele estiver longe do seu psicanalista, ele consegue dialogar com suas diversas partes. Segundo a psicanálise, não deveria ficar só no consultório. E é verdade. A psicanálise não pode ficar só em consultório, pois é uma prática de vida. Por isso que não existe uma crise da psicanálise, pois a função analítica é inerente ao ser humano. Enquanto existir o homem, existirá a psicanálise. Fechei. Ó, lacrei. Presta atenção. Enquanto tiver o ser humano, existirá a psicanálise. Porque a função psicanalítica é muito importante. Dercy Gonçalves falou uma coisa muito interessante. Eu vou morrer falando isso. Que terapia tinha que ser igual cesta básica. Todo mês. Enquanto as pessoas não entenderem isso, que a função analítica é inerente ao ser humano, o ser humano precisa entender isso, que ele precisa de ajuda, de atendimento. E o analisando, precisa entender que não é só no consultório. Ele precisa ter essa capacidade de dialogar com as suas partes, tanto no consultório quanto fora. Então eu vou resumir o Reviere, eu vou resumir a memória e o desejo para você, psicanalista, com uma frase. O Reviere, psicanalista, preste atenção, você tem que ter Reviere. Você tem que sonhar o sonho do seu paciente. Ele precisa ver em você que você está sonhando o sonho dele. Que você está fazendo com que ele entenda que você se preocupe com aquilo que é importante para ele e ele se abra. E assim vem a dor, mas com essa dor haja mudança. Beleza? Escreve para mim, o que você achou de memórias, desejo e Reviere? Escreve para mim, por favor. Lembrando, deixe seu like aí. Compartilhe com o maior número de pessoas. Vamos lá? Nós estamos com 50 minutos de aula. É pegado. Não tem enrolação, não. Que aula, meu irmão. Não gostou, mete o pé. Tô nem aí. Vamos lá? Isso, beleza, gostei. Vamos para a função alfa e beta no pensamento em Bion. O conceito da função alfa foi formulado por Bion no início da década de 1960, com base nas exigências de sua clínica, associada à inadequação que, para ele, existiam nas teorias de Freud e de Melanie Klein. Ou seja, ele veio atualizando para ele e pediu novas considerações e abordagens epistemológicas. Então, ele começa a desenvolver novas técnicas, novas teorias através de Freud e Melanie Klein. Seu desenvolvimento ocorreu por meio do atendimento de pacientes considerados difíceis, como esquizofrênicos, neuróticos graves e dependentes químicos. Então, nos anos 50, combinando a um estilo característico, passivo de ser percebido desde suas investigações sobre o funcionamento mental, de grupos realizados nos anos 40. Então, ele foi um dos primeiros também, nós vamos falar, a fazer análise de grupos. Apesar de o trabalho com grupos e o conceito de função alfa não estarem diretamente relacionados em termos teóricos, de o primeiro representar uma via de abordagem psíquica diferente daquela do atendimento individual, é possível notar um vínculo implícito entre essas atividades, dado por algo de essencial no modo de Bion, de pensar e elaborar suas ideias. Esse modo levará autores como Donald Maltese a buscar nas diferentes facetas do estilo de Bion uma linha de inteligibilidade para seu método de exposição teórico e o objetivo subjacente a ele. Acredito que uma característica essencial dessa faceta seja o modo como a alteridade se apresenta em seu pensamento. Em linhas gerais, o conceito de função alfa representa uma qualidade da personalidade para lidar
de modo criativo e pessoal, com os dados de uma experiência emocional, que sem essa função permaneciam presentes, mas não assimilados pelo eu. Então, a função alfa na teoria de Bion é a primeira que... Calma aí. A função alfa na teoria de Bion, tá junto aqui, de uma experiência emocional que essa função permanece presente na função. É a primeira que predominantemente existe no aparelho psíquico. Ou seja, se o indivíduo tiver capacidade de tolerar frustração e a função alfa, que vai transformar as primeiras impressões emocionais, prazer, dor, em elementos alfa, estes últimos, sendo processados pela função alfa, abrirão passagem para os pensamentos oníricos, produção de sonhos, memórias e função de intelecto. Os elementos alfa é que darão origem ao que Bill chamou de barreira de contato, tendo a função de separar interno e externo, inconsciente e consciente, estabelecendo uma espécie de contorno de alguma forma, fornecendo ao sujeito uma sensação de integração. Ou seja, o que é a função alfa e a função beta para Bill? É a criança e a mãe. Ou seja, o alfa ele é influenciado pelo beta. E esse elemento que o alfa lança é que dará origem a essas barreiras de contato, tanto do mundo interno e do mundo exterior. Ou seja, esse contato que o beta faz com o alfa, aqui a mãe, com o beta e o alfa faz esse contato, é que vai mandar para ele informações tanto do mundo externo, tanto do mundo interno. É o inconsciente consciente. Fala o quê? Estabelece uma espécie de contorno, de alguma forma que vai mandando as sensações de integração, onde vai integrando. Os elementos beta, ao contrário, se proliferam de forma caótica e constituem o que Bion chamou de pantalha beta, não possibilitando uma diferenciação entre consciente e consciente, entre fantasia e realidade, não permitindo a elaboração de sonhos, segundo Bion. Mostra que nos pacientes psicóticos prevalece a formação da pantalha beta, ou seja, não há essa interferência do alfa, não há essa interferência. Então, há essa pantalha que ele falou. O pensamento adquire uma concretude ou uma dureza capaz de causar danos reais e precisam ser expulsos imediatamente. Não há possibilidade de simbolização. Então, referindo-se aos pensamentos que ainda não adquiriram um sentido tão pouco nome, Bion coloca que nos psicóticos predomina pensamento vazio. Por isso, nas situações de angústia, eles vêm acompanhando de um estado psíquico, que ele chamou de terror sem nome. Ou seja, o pensamento do psicótico, ele predomina vazio. Então, essa situação de angústia vai acompanhando o estado psicótico da pessoa que sofre com isso. E ele chamou isso de terror sem nome. Não tem nome para isso. Além das duas formas citadas, alfa e beta, Bion coloca uma terceira forma possível de subjetivização que veio a denominar reversão da função alfa. Trata-se de casos em que a função alfa já opera no psiquismo, mas por alguma dor vivida em excesso. Ele recui e produz elementos beta, já diferentes dos originais. Nesses casos, ocorre uma regressão rumo a um pensamento concreto, que, segundo Bion, pode regredir ao ponto de chegar a nível de linguagem das sensações psíquicas corporais, como ocorre nos distúrbios psicomáticos. Ataque de função alfa. Aí também é uma dos pensamentos de Bion. Ataque à compreensão da experiência. São o ódio ou a inveja. Sentimentos que acarretam na destruição da possibilidade de função alfa. Ataque, contato consciente com você, mesmo com outros objetos vivos, onde encontramos elemento beta, não tendo aprendizado com a experiência. Ou seja, a função se desenvolve do contato com o outro. Nascemos sem função alfa, que processa a experiência para o bebê e a mãe.
Ou seja, nós nascemos sem essa função alfa, mas nós somos o beta. A partir do momento que há essa ligação entre a mãe, aí a função alfa começa a interferir no beta. E assim criar toda a formação psíquica do ser humano. Grupos. Grupo, Bion falou muito de grupo. E o que Bill quis falar com o grupo? Então, Bill desenvolveu pesquisa sobre a formação e fenômenos de grupo, entre outros assuntos. Ele começou seus estudos com grupos, elaborou boas e úteis teorias sobre o tema. Alguns dos conceitos elaborados por Bill no estudo dos grupos são a mentalidade do grupo, o grupo de trabalho, a valência e o suposto básico, que é acasalamento, dependência e luta e fuga. Vamos ver isso agora, que foi os estudos e os conceitos que Bion levantou sobre grupos, que é mentalidade de grupo, grupo de trabalho, valência, supostos básicos, luta e fuga e acasalamento. Nós vamos ver isso agora. E aí, fala para mim, escreve aí enquanto eu estou botando aqui na apostila, o que você entendeu sobre a função alfa e a função beta? Já são as avaliações. O que você entendeu sobre a função alfa e a função beta? Vamos lá, para os grupos. Olha que Bion falou sobre a mentalidade de grupos. Para Bion, ele designa que um grupo constituído como tal, e funciona como uma unidade, como uma atividade mental coletiva própria, e que muitas vezes se conflita com a mentalidade de cada um dos indivíduos componentes a todo o grupal. Ou seja, ele quis dizer o quê? Que às vezes há um conflito de mente, de mentalidade, porque existe a mentalidade de grupo nessas funções. Ele falou também grupo de trabalho. O que Bill quis falar com grupo de trabalho? Bill afirma que todo grupo, propriamente dito, opera sempre em dois níveis, que são simultâneos, opostos, interativos, embora bem delimitados entre si. Um nível é o que ele denomina com grupo de trabalho, e o outro nível com grupo de base, ou de pressuposto básico. O grupo de trabalho está voltado para os aspectos conscientes de uma determinada tarefa, combinada por todos os membros do grupo. E se quisermos comparar com o funcionamento de um indivíduo, o grupo de trabalho equivale às funções do ego consciente, operando em um nível secundário do pensamento, conforme a concepção de Freud. Então, o que ele quis falar do grupo de trabalho? Existem níveis de grupo de trabalho. Estou falando de psique. Existe grupo de trabalho, que é um nível, outro nível é o grupo de base. E isso conforme o quê? Conforme as funções do ego, do consciente. O funcionamento de membros do grupo, se quisermos comparar com o funcionamento de algum indivíduo, se chama grupo de trabalho. Bion também denominou a valência. O que é valência? É um termo que Bion extraiu da química para aplicá-la na dinâmica de grupos, com o fim de assinalar a maior ou menor disposição do indivíduo para fazer combinações com os demais, de acordo com a vigência do suposto básico em atividade. A predominância harmônica das valências é que dá uma força de coesão grupal. Ou o que Bill quis falar isso? Ele extraiu da química, né? Quis dizer o quê? Que o indivíduo ele pode ter maior ou menor disposição. Para quê? Para combinações de grupos. Suposto básico, né? De atividades, harmonia, força, coesão grupal. E ele falou que nos grupos de trabalho existe valência sobre isso. Agora vamos ver o que Bill falou sobre os supostos básicos, que é o SB. SB, não é USB. Funciona nos modelos de processo primário do pensamento e, portanto, obedece mais às leis do inconsciente, que é o suposto básico, e também conhecido por pressuposto básico. Esse termo indica que aí
Contrário da cooperação do grupo de trabalho, que é o GT, no suposto básico prevalece um nível inconsciente e que as fantasias grupais adquirem uma das 3 formas típicas de dependência, de luta e fuga de acasalamento. Então, esses são os supostos básicos que nós estamos falando sobre os grupos, né, que Bion determinou, que são formação dos fenômenos de grupos. Então vamos falar agora sobre a dependência que Bion falou dentro desses grupos. Dependência. Esse termo refere-se à condição de uma grande dependência do grupo em relação ao seu líder, geralmente de características carismáticas. Designa o fato de que o funcionamento do nível mais primitivo de todo grupal necessita eleger um líder de características carismáticas, em razão da busca do recebimento da proteção, segurança e de uma alienação material e espiritual. Os vínculos com o líder tendem a adquirir uma natureza parasitária e simbiótica, mais voltadas para o mundo ilusório. Isso é muito interessante, isso é muito usado em grupos, né? Grupos religiosos, dependentes da religião, grupos, associações, tudo. O que acontece? Esses grupos sempre elegem um líder. E esse líder tem que ser carismático. Nós sabemos que existe 3 tipos de líder. Eu sempre falo isso. Existem 3 tipos de liderança. Existe a pessoa que lidera por força, né? Exemplo aí, Bin Laden e Saddam Hussein. Só que quem sempre lidera por força, uma hora ele vai cair. Uma hora ele morre. Você vê Hitler. Hitler é uma liderança de força. Uma hora morre. Existe outro tipo de líder. Aquele que lidera por dinheiro. Ou seja, ele compra as pessoas para estar do seu lado. Então, se eu sou um líder que compra as pessoas, eu pago meu funcionário R$10. E ele me segue porque eu pago ele. Vai chegar outro líder, vai pagar R$12 e ele vai embora. E existe o terceiro tipo de líder, que é aquele líder que lidera por admiração. Esse é o líder carismático. Se você lidera por admiração, as pessoas vão com você. Tudo que você falar, elas obedecem. Tudo que você falar, elas vão ouvir. Então, essa é a dependência de um líder, que vira um líder carismático. Mas esse líder carismático, ele promete proteção, ele promete segurança, alimentação material e espiritual. Os vínculos com esse líder tendem a ter uma natureza parasitória, ou seja, as pessoas viram parasita e simbiótica. Ou seja, Bion determinou o quê? Essa dependência que esses grupos têm de ter um líder. Agora temos a luta e fuga. Temos a luta e fuga. Alude a uma condição em que o inconsciente grupal está dominado por ansiedade paranoide. E por essa razão, ou totalidade grupal, mostra-se altamente defensiva e luta com uma franca rejeição contra qualquer situação nova de dificuldade psicológica. Ou eles fogem da mesma, criando um inimigo externo, a qual atribui todos os males e por isso ficam unidos contra esse inimigo comum. O líder requerido por esse tipo de suposto básico grupal deverá ter características paranoides e tirânicas. É o líder que lidera por força, né? Essa luta e fuga. E existe o acasalamento, que Bill falou de boicote, né? Consiste no fato de que o grupo espera que, conforme a primeira descrição de Bill, um casal do grupo gerará um filho, um Messias, né? Que será o redentor de todos. Posteriormente, o conceito desse suposto básico deixou de levar em conta o sexo dos indivíduos envolvidos. Daí a preferência pelo termo pareamento, né? Que é esse termo de parear, de juntar. Destarte a esperança messiânica do grupo pode estar depositadas em uma pessoa, uma ideia, ou um acontecimento, ou outras coisas, que vai e virá salvá-los e fazer desaparecer todas as dificuldades. Neste caso, o grupo costuma se organizar com defesas maníacas, e o líder desse tipo de grupo deverá ter características messiânicas de algum miticismo. É que eu falei, aquele que lidera por força, que lidera por dinheiro e que lidera por admiração. Beleza? Agora nós vamos para a nossa fase final.
vamos para a identificação projetiva e a relação contido e continente. Preste atenção nisso aqui, para a gente poder terminar. Preste atenção nisso aqui, isso é muito interessante. Isso aqui vai dar uma libertação muito grande para os seus pacientes, você psicanalista, você futuro psicanalista. Isso vai libertar você que é mãe, você que é pai, você que trabalha com pessoas. Preste atenção nessa relação contido e continente. Preste atenção. A relação contido-continente constitui um modelo e, portanto, essa interação ocorre mais no plano da fantasia que no do concreto. Mas preste atenção, depois eu vou concretizar isso. Isso não quer dizer, de modo algum, que lhe falte realidade, concretude e efetividade. Na tradição de Melanie Klein, é como se o jogo de projeções e introjeções funcionasse no nível concreto. É como se, ao mamar, o bebê realmente recupera-se boas as partes supostamente expelidas na mãe, tendo sido por ela digeridas e desenvolvidas e consertadas. Preste atenção. Em suma, a relação continente-contido funciona basicamente em termos de identificação projetiva. Não se trata de mero acrescimento, mas de alteração de essência. O outro é aquilo que se atribui. O mecanismo puramente psicológico opera segundo o princípio do prazer, ou seja, tem como finalidade evitar a dor. Ele tem essa finalidade, ele quer evitar a dor. Toda essa atividade se constitui num vínculo emocional, cujo tom predominante, característico, pode ser o amor, o ódio ou o conhecimento. Embora possam ocorrer infinitos matizes e variações. Embora possua efetividade suficiente para produzir resultados concretos, a identificação projetiva possui uma vantagem adicional. Ou seja, opera em níveis infraconscientes e, portanto, libera a pessoa da responsabilidade de seus atos. Ao nível do sistema alimentar mental, concebido por Bill, a personalidade é representada por essa relação contido-continente. Os elementos habilitados para exclusão a qualquer objeto, fato ou percepção dos mesmos que se relaciona com frustrações, esforço ou culpa. Não se trata, pois, de um vínculo automaticamente previsível. Como o preencher de uma dada vasilha por um determinado líquido. Trata-se, ao contrário, do encontro de seres sensíveis e diferenciados, o que reage um ao outro de modo a criar um momento inédito e impossível de repetição. Tal encontro pode deixar marca, e esta pode ser revocada, lembrada, utilizada, os mais variados fins. Então, o que é esse contido e continente que ele está falando? Ele está falando que esse encontro entre alfa e beta, esse encontro entre mãe e filho, contido e continente e contido, isso vai causar aqui relação de amor, de ódio, de conhecimento. E que isso vai trazer no futuro o quê? Lembranças das mais variadas fins. Ou seja, o adulto é filho da criança. Eu vou resumir para você. Aí ele falou uma coisa muito interessante. Como compreender de uma dada vasilha por determinado líquido? Não se trata, ele falou muito interessante, de um vínculo automaticamente. Preste atenção. Isso aqui acontece muito em relação de pai e filho, de marido e mulher. Acontece muito. Vou mostrar para você aqui agora. Preste atenção. Essa garrafa, eu vou botar ela como continente, a garrafa. O líquido que está aqui dentro é o contido. É o contido. Então, o que acontece? Essa relação entre o continente e o contido vai trazer experiências extraordinárias. Tanto boas, tanto ruins. Mas o que acontece hoje em dia é que o continente está tentando se enquadrar no contido. Aí está dando toda a distorção. Não. Você precisa fazer com que o seu paciente, o seu analisando, entenda
que o contido precisa se enquadrar ao continente. Presta atenção, olha esse líquido. A garrafa é grande. O contido está o quê? Adequado a essa parte do continente. Me dá outra garrafa cheia aí, por favor. Essa aí. Olha aqui. Aqui já tem outro contido, cheio. Olha onde ele se adaptou. A todo o continente. Ou seja, preste atenção. O seu paciente, ele precisa se enquadrar em você. E não você se enquadrar nele. A partir do momento que o seu paciente, o contido, se enquadrar em você, ele vai poder, e você nesse reviere, vai poder trazer soluções para a vida dele. Assim acontece com mãe e filho. A distorção hoje é o seguinte, é que o continente está tendo que se adequar ao contido. Está errado. É essa troca, é essa busca entre o contido e o continente que vai haver o quê? Experiências boas, pode ter até experiências ruins. Mas eles estão trocando tudo. Então, o contido precisa estar dentro do continente. Então, faça com que seu paciente entenda isso. Entendendo isso, ele vai poder mudar muito o seu estilo e a sua vida emocional, sua saúde emocional, beleza? Escreve aí para mim o que você entendeu sobre contido e continente. Escreve aí para mim, que eu já estou partindo para a parte final. Escreveu? Beleza. É isso aí. Vou terminar a aula de hoje com uma fala de Bion. A fala é o seguinte. Objetivo, preste atenção, psicanalista formado, psicanalista em formação e futuro psicanalista. Olha o que Bion falou. O objetivo de uma análise não é o de um paciente vir a ficar igualzinho ao analista. Preste atenção. Quando eu falo contido e continente, não quer dizer que o analista, o meu paciente tem que ficar igualzinho a mim, não. Até porque se ele ficar igualzinho a mim, ele vai ficar muito top, vai ficar top dos top. Mas não é isso que eu quero. Olha o que o Bill falou. O objetivo de uma análise não é que o paciente fique igualzinho ao analista e estar curado igualzinho ao seu analista, mas sim o de ele vir a tornar-se alguém que está se tornando alguém. Então, você, psicanalista, precisa pegar essas teorias de Bion e mostrar para o seu paciente que ele não precisa ser igual a ninguém. Que as pessoas ficam levando as suas responsabilidades. Muda de cena aqui, bota só meu rosto. Aí para mim, por favor, muda aqui, de cena, bota meu rosto. Então, preste atenção. Olha o que o analista falou. Olha o que Bion falou. A cena aqui, troca a cena. Olha o que Bion falou. Eu não tenho que fazer com que o meu analisando, meu paciente, meu cliente, fique igualzinho a mim, não. Essa não é a função minha, sua, psicanalista. A função é que ele consiga ser igual a alguém. Ele se tornar alguém melhor do que alguém que ele chegou. É ele parar de mandar suas responsabilidades para os outros, é ele parar de jogar a responsabilidade nos outros e jogar nele, reconhecer as suas próprias responsabilidades. É a sua autorresponsabilidade. A partir do momento que você fizer o revier, sonhar o sonho do seu paciente, a partir do momento que você fazer ele entender o contido do continente, você vai fazer com que ele não fique igual a você, psicanalista, mas que ele fique igual a alguém que está se tornando alguém melhor. A nossa função é fazer com que os nossos psicanalistas, os nossos pacientes, se tornem pessoas melhores. Alguém melhor do que quando chegou até o nosso consultório. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula.